Boa noite. Boa noite. Tudo bem com todos? Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, que possa nos abraçar nessa noite, quando o nosso é um propósito de estudar o Evangelho de Jesus, rememorar as suas mensagens, os teus ensinamentos. Por isso nós pedimos a espiritualidade amiga, que está presente na casa, que a mensagem não é nossa, é da espiritualidade. Nós aqui estamos também na condição de aprendizes, de estudantes do Evangelho. Uma vez que o Evangelho é estudado, quando ele adentra a nossa intimidade, ele vai aparecer nas nossas ações, na maneira de falar, na maneira de sentir. Na verdade, nós estamos agora entrando na era do sentimento. Lembra lá na escala da evolução que nós somos seres recém-saídos do instinto. Estamos passando pelas emoções. A gente ficou um tempo ali nas emoções, aprendendo a nos conhecer, aprendendo as emoções que fazem parte do nosso psiquismo. E agora nós caminhamos rumo ao sentimento, para realmente aprender a sentir Jesus, sentir Deus, sentir o Evangelho. Sabe quando aquela palavra que o Espiritismo, além de tudo que ele representa para nós, que agora esse mês nós estamos a relembrar aí, todo um trabalho operoso do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que no dia 18 de abril de 1857 deu à luz ao Livro dos Espíritos, esclarecendo a humanidade acerca do cristianismo redivivo. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, vem trazer Jesus vivo, com todas as suas mensagens. E nós estamos aqui nessa condição, caminhando, alcançando o sentimento, aprender a sentir. E o Espiritismo vivido, sentido, dá uma base para a criatura que nele vê, que nele sente, que nele olha e percebe, nossa, é o caminho que eu devo seguir. Fala dentro da sua intimidade, as suas palavras, elas ecoam na intimidade das nossas almas, como verdades imortais. Então o Espiritismo, ele vem, como diz mesmo a obra do Pentateuco, aliás, o Pentateuco, que o Espiritismo, ele vem retirar o véu que fora lançado propositadamente sobre algumas verdades e vem trazer à lume essas verdades, agora mais explicadas, mais esclarecidas, dando a cada um de nós, que assim o seguimos, que assim o estudamos, uma condição de equilíbrio para nós mesmos e para aqueles que estão junto a nós. E alcançando o sentimento, como diz o Evangelho no capítulo 20, sobre a lei de amor. Alcançar o sentimento para aprender o que é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações transcendentais da alma. Então é um amor transcendente, um amor que sai da carne, que sai da terra, que alcança a eternidade, o Espírito. Oi? Lázaro. Ei, Lázaro. E Lázaro tinha toda uma propriedade para falar desse assunto. Lázaro, a lembrar, irmão de Marta e Maria, amigos diretos do Cristo. E aí ele diz mais lá, que é bonita a mensagem de Lázaro, que não é esse amor, né, terra a terra, é um amor transcendente da alma, que a verdadeira afeição é de alma para alma, porque quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo e ali deram suas vidas por amor a Jesus. Entraram o Coliseu de Roma em lágrimas,
lágrimas de alegria por dar o testemunho, lágrimas que lavavam as suas almas e cantavam hosanas. Ó Senhor! Então é um amor diferente. E hoje, quando nós trazemos a questão da candeia viva, que é uma mensagem de Emmanuel, nós vamos primeiramente dizer de onde nós trouxemos essa questão da candeia viva. É o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, mas onde? Acima, no velador. Para quê? Para que todos que estejam próximos a ela possam se iluminar, se esclarecer. E aqui então vem as passagens evangélicas, a primeira dela anotada por Mateus. Não se acende uma candeia para a colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Todos conhecem a candeia, né? Lembram? A candeia, eu tinha uma candeia, tenho uma candeia lá em casa, deveria ter trazido. Ela parece uma mãozinha, né? Assim, tem uma alça, então eles a fixavam na parede. Ali colocavam o óleo, tem a candeia, bonitinha demais, de ferro, né? Fundido. A minha eu ganhei de presente, um presente riquíssimo. Porque aí colocar a luz no candeeiro, para que ela possa clarear. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, quando a gente vai estudar, é uma questão que se passa lá com os discípulos e Jesus. Porque os discípulos vão perguntar para Jesus assim, por que é que o Senhor fala com eles por parábolas? E conosco o Senhor é tão incisivo, tão direto. E aí Jesus vai dizer para eles assim, porque a vós não foi dado saber tanto quanto eles. Aliás, desculpem, a eles não foi dado saber tanto quanto vós, que caminhais comigo, que estáis junto comigo. E aí vem aquela questão, mas se Jesus falou que é para colocar a luz sobre, acima, no candeeiro, no velador, e agora ele fala para eles que algumas verdades não podem ser ditas, que a eles então vão conversar por parábolas, não fica meio, né, um paradoxo assim, não fica meio contrário? E aí é essa a mensagem desse capítulo. Porque aqui, Jesus então vai colocar a luz como sendo a verdade. E que a verdade, ela deve ser dita. Mas Emmanuel lembra assim, que a mensagem é como se ela fosse um metal, uma joia. Adornada no lugar certo, na hora certa, para a ocasião propícia, ela enfeita, ela decora. Mas se lançada ao rosto, pode ferir. Ou seja, a verdade deve ser dita, mas ela deve ser dita de uma forma compreensível. Para quem? Para aqueles que estão predispostos a receber a verdade. Aqueles que já se encontram num nível de compreensão. Porque caso contrário, se dissermos a verdade para quem não tem um preparo, para quem não tem uma similitude com essas verdades, como lembrar Jesus, é lançar as pérolas aos porcos. O que é que porco faz com pérola? Pisa, né? Ele reconhece a pérola? Ele não vai comer, não reconhece. Se ele colocar na boca, ele vai para lá e para cá e joga fora. Ele não reconhece. Então aqueles, por isso Jesus falou, não lanceis as pérolas aos porcos. Então é saber o momento de se falar a verdade, para que ela não venha a ferir, não venha a machucar, não venha a desequilibrar aquele que está a ouvir. Esse capítulo ele vem muito de encontro também para aqueles todos que são médiuns. Todos nós somos médiuns
em maior ou menor grau, dependendo da abertura que se dê, né? Há médiuns psicógrafos, há médiuns psicofônicos, há médiuns audientes, videntes, enfim. Mas cada um vai saber a melhor forma de, vamos supor, recebe uma mensagem. Então é como vai passar aquela mensagem para frente. Então é preciso ter toda uma, como que eu diria, uma forma mais espiritualizada de lançar a verdade para todos aqueles que estão a ouvir. Então é disso que ele trata aqui. E como eu disse para vocês que a gente tinha aqui como título da nossa palestra Candeia Viva, então é a mensagem de Emmanuel, né, que está nessa obra compilada pelo Sr. Haroldo Dias, que diz assim: a Candeia Viva. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como um apelo à pregação sistemática. Então, será que Jesus chegou ao planeta e seria ali um momento apenas de uma pregação sistemática, didático-pedagógica, sem observar, sem prever ali uma meta, um objetivo que ele queria alcançar conosco, que era o entendimento da sua mensagem, né? Porque Jesus era mestre, o único título que ele aceitou, mestre. Professor, passava os seus ensinamentos para nós. Será que ele veio somente para isso? Jesus era um exímio educador de almas. Jesus veio ensinar para nós, por exemplo, a educação do olhar, para que nós então tivéssemos um olhar amoroso, um olhar caridoso. Então, que passagem nós podemos trazer aqui para relembrar esse exercício do mestre com relação ao olhar? Quando daquele episódio do cachorro morto que fora deixado na calçada. Então, ele, estando com seus discípulos, eles vão se deparar com essa cena, com esse cachorro morto na calçada. E como toda a movimentação do Cristo era no sentido de ensinar. Ele ensinava os seus discípulos e aqueles que estavam próximos a eles. Então a mensagem não era apenas para aquela multidão, era para os seus discípulos, porque os seus discípulos dariam continuidade à sua obra. Eles continuariam a divulgar a boa nova, a boa notícia. E eles estão se aproximando do cachorro morto e um discípulo falava, outro falava. Nossa, mas que mau cheiro. Nossa, mas que cena. Nossa, por que não tirava esse cachorro daqui? E Jesus apenas ouvindo. Aí, de repente, quando se calaram, ele vai dizer, alguém sabe? Que belos dentes tinha esse cachorro. Sabe, ensinando-nos a educação do olhar, porque sempre tem algo de belo e de bom em tudo, em todos. Assim, Deus nos criou para que pudéssemos perceber a beleza da vida, a beleza das coisas, das pessoas, das situações, não é? Então foi para isso que nós fomos criados. Porque Jesus, como mestre, ao dizer assim, que ouçam aqueles que têm ouvidos de ouvir, que vejam aqueles que têm olhos de ver. Então, olhos de ver, ouvidos de ouvir, seria um pleonasmo. E mestre Jesus, será que cometeria esse erro gramatical? De forma nenhuma. Era um mestre por excelência. É porque olho para ver é ver com a alma. E ouvido para ouvir é com a alma. Porque o Espírito sopra por onde quer. Ele ouve, ele vê por onde ele quer, por todo o seu ser. E nós aqui agora, enquanto encarnados no planeta, nós estamos nos educando
Porque ao aportarmos ao mundo dos espíritos, nós estaremos mais espiritualizados, mais adequados. Então poderemos ver por todo o nosso ser, ouvir por todo o nosso ser. Então Jesus veio e nos ensinou a educação do olhar. Então todas as vezes que nós olharmos para as pessoas, principalmente cenas desagradáveis, pessoas em situações embaraçosas, acontecimentos tristes, acontecimentos escabrosos, que nós tenhamos aquele olhar amoroso, condescendente, um olhar que nos define, que nos caracteriza como cristãos, aqueles que seguem Jesus e que querem aprender com os seus ensinamentos, seguir os teus passos. Então ele não viria até o planeta, como muitos aprendizes interpretam, que ele veio aqui apenas para uma pregação sistemática, e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Essa questão aqui é o cuidado que haveremos de ter. Todo aquele que se propõe a divulgar a mensagem de Jesus, seja na palavra, no exemplo, é o cuidado, porque não é de bom alvitre, como diz Pedro. O que é alvitre? Conselho. Não é de bom conselho nós invadirmos a intimidade de cada um. O Espiritismo, ele não vai invadir, né, por assim dizer, as consciências. O trabalho do Espiritismo é um trabalho de conscientização das verdades expressas em todo o seu bojo, em todo o seu Pentateuco. Basta que nós passemos a ler o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. Em todas essas obras básicas, ali nós teremos todo um contexto, todo um compêndio, toda uma reunião de verdades encadeadas, de acordo com o entendimento. Vejamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Então começamos aí a perceber o encadeamento de ideias. É gradativo. Capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Preparando a criatura para o entendimento. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho, expressando também a dificuldade que nós ainda carregamos de entender as nossas dores, fazer delas degraus para a nossa ascensão espiritual. E o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é o menor capítulo do Evangelho, mas que traz em suas linhas a maior consolação para aquele que procura Jesus, para aquele que quer segui-lo. Então, o Sr. Allan Kardec, como professor, poliglota, cientista, estava completamente preparado para trazer para nós essas verdades todas ali acertadas nessas obras para que nós pudéssemos seguir. Então ele trouxe tudo para nós. A ele nós devemos toda a nossa gratidão a ele, né? Uma honra, uma homenagem a ele pelo trabalho realizado. Não é? E se não fosse Kardec? Se não tivesse Kardec, seria outro, mas seria aquele que também trabalharia pela evolução das verdades espirituais. Trabalhou com afinco, até alta madrugada, né, nos seus compêndios. Desencarnou com um aneurisma cerebral
Então, assim, nós devemos a nossa gratidão a ele, ao Sr. Allan Kardec. E a verdade não é particular de cada um. Quando da divulgação, aquele que assim está fazendo a divulgação, a mensagem não é minha. A mensagem é dos espíritos, porque o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Allan Kardec foi o decodificador. Através da mediunidade sensitiva, recebeu todas essas mensagens e foi colocando ali numa ordem para que nós entendêssemos, né? Então não é minha mensagem, é dos espíritos. E nós estamos todos aqui estudando. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Então a fé, ela traz benefícios divinos para aquele que a alberga na intimidade da alma. Fé, do latim fides, fidelidade a Deus, fidelidade aos seus princípios, aos seus mandamentos, às suas leis. O Espiritismo está em a natureza, que também tem as suas leis, não é? Então, essa questão também foi estudada por Emmanuel, uma pergunta que fora feita a ele, se o Espiritismo será a religião do futuro. Não só a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque as ideias espiritistas, espíritas, elas estarão entremeadas ali em todas as crenças, não é? Com o nome de Espiritismo, como diz os autores, quiçá, mas elas estarão ali permeando o pensamento e acompanhando a evolução do pensamento religioso, que é algo importantíssimo para todo aquele que crê em Jesus e que segue seus passos. Então a fé, essa fé que, como diz Divaldo, é mais que acreditar. A fé é saber. Perguntava para ele se ele tinha fé, ele falou, não, eu sei. Né? Então é mais que crer, é saber que Deus existe, que Ele é o tutor das nossas vidas, Ele quem criou tudo e a todos. Não é um espírito, não é uma pessoa, é uma força, é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Não é? É Deus que nos criou. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem a fala. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Então, quando nós aprendermos o sentido verdadeiro da palavra fraternidade, humildade, igualdade, solidariedade, no livro Obras Póstumas, Kardec traz um estudo importantíssimo sobre a igualdade, a fraternidade e a solidariedade. Então, haveremos de aprender que somos iguais em essência. Somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes no sentido de desconhecimento das verdades espirituais. E vamos caminhando, trabalhando em nós essas verdades e vamos avançando. Somos iguais. O que vai nos diferenciar é a maneira pela qual, que é peculiar a cada um, de avançar, de entender, de procurar uma forma de expressar isso, esse aprendizado. Somos fraternos, fraternidade vem de frater, que é irmão. Então, ser irmãos dos outros, porque nós somos, independente da cor, da raça, da crença, do idioma, nós somos irmãos uns dos outros. E a solidariedade. Aquele que é solidário jamais ficará solitário, porque, como diz Emmanuel, granjeai amigos, porque nós haveremos de precisar dos amigos. Os amigos, os verdadeiros, são aqueles que nos dizem coisas que nós não queremos ouvir.